Aleluia. Também só os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Aleluia, que bênção. Convido os irmãos, por gentileza, a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo número 6 e o verso de número 14. Hoje é um culto muito especial. Talvez não, com certeza é o maior culto do cristianismo, a Santa Ceia do Senhor, a qual nós trazemos em memória o sacrifício de Cristo por nós no Calvário, aleluia, a qual nos trouxe novamente ao homem uma ligação com Deus. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gálatas capítulo 6, o verso número 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, ao não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Palavra escrita pelo apóstolo Paulo, a qual Paulo é o nome romano de Saulo, de Tarso. Saulo, que era da tribo de Benjamim, nascido em Tarso, atualmente Turquia, aonde Paulo aprendeu as maiores ciências de Tarso, porque Tarso ela era uma cidade cultural, a qual todo o ensinamento da filosofia grega e romana era ensinado em Tarso. E segundo a tradição nos fala que Paulo, ele era de família muito nobre daquele local, de muita influência. E Paulo, na sua infância e adolescência, aprendeu ali em Tarso sobre a cultura, sobre a filosofia grega, a filosofia romana. E na sua juventude ele foi para Jerusalém para aprender com Gamaliel, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, 17, verso 28, porque Paulo, ele era judeu da tribo de Benjamim. E por ser judeu, ele foi mandado pela sua família a aprender sobre a cultura judaica, a cultura dos fariseus, aonde a Bíblia nos fala também que Paulo se tornou zeloso dessa cultura. Paulo, além dele ser de uma família de influência, uma família que tinha uma tradição em Tarso, aprendeu a cultura dos fariseus pelo um grande líder chamado Gamaliel. Paulo, ele tinha uma cidadania também romana, pois ele era muito influente em Roma, a qual lhe trazia ali alguns privilégios. Além de tudo isso, Paulo, ele se tornou integrante do Sinédrio. O Sinédrio, ele era ali como se fosse uma corte judaica, que ali se saía todas as diretrizes para a tribo, para os sacerdotes, para as sinagogas de Jerusalém. Além de Paulo ele ser um dos integrantes desse sinédrio, dessa corte, Paulo ele se tornou ali o enviado que fazia que toda a lei que era feita na sinagoga, no sinédrio, fosse cumprida, a qual ele tinha grande influência. Além de fazer que essas leis acontecessem, ele tinha o poder de voto no sinédrio, e ele era aquele que fazia que essas leis acontecessem, pois nós vamos ver na passagem de Atos dos Apóstolos, quando Estevão foi apedrejado a mandado de Paulo, pois Paulo fazia parte desse sinédrio. Paulo, esse grande homem, esse grande poliglota, esse homem com grande influência, a qual teve um encontro com Cristo e se tornou um dos maiores influentes do cristianismo, o apóstolo Paulo, a qual por suas viagens missionárias faz com que o evangelho de Cristo seja avançado entre os gentios, a qual escreveu todas as maiorias das cartas enviadas para os cristianismo. Paulo, ele tem grande influência no meio do cristianismo, pois Paulo, ele é o que faz que os apóstolos, os discípulos de Jesus, escrevam os 4 evangelhos. O primeiro livro escrito na Bíblia é Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, a Paulo incentivando os discípulos a escrever toda uma trajetória
do ensinamento de Jesus. A palavra Atos vem de ata, pois era um livro que era escrito pelos discípulos. E Paulo, então, ele incentiva Mateus, incentiva João, Marcos e Lucas e João, o apóstolo, escreveu os 4 evangelhos. Paulo, ele era um homem de grande influência. Paulo era um homem de grande destaque, mas tudo isso, Paulo fala que de uma coisa que ele só tinha orgulho, era da cruz de Cristo. A cruz significa maldição. A palavra, mesmo em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, o mesmo Paulo escreve dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, 23. Paulo então dizendo que, olha, toda essa minha história, tudo isso que nós falamos aqui, em resumo, sobre a vida de Paulo, ele não se sentia tão orgulhoso como a cruz de Cristo, a maldição de Cristo, porque para os judeus isso era escândalo, como mesmo Paulo escreve em 1 Coríntios, dizendo que no capítulo 1, escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós que recebemos a cruz de Cristo, é o poder de Deus, é o amor de Deus derramado por nós. E hoje é um culto de Santa Ceia, aonde nós trazemos em memória o sacrifício de Cristo por nós no Calvário. A cruz que até hoje é loucura para muitos, a cruz que até hoje é escândalo para os judeus. Como pode o nosso Messias morrer em uma cruz? Não podemos aceitar tal coisa, mas Cristo se fez homem, como o pastor estava dizendo quando eu estava chegando sobre Isaías, o capítulo 53, que ele foi humilhado pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se eu tenho uma coisa que me orgulhar, é na cruz de Cristo. Aleluia. A cruz tem essa ligação. A cruz nos traz essa bem-aventurança, porque a Bíblia também nos fala, o apóstolo Paulo também escreve dizendo que ele se tornou maldito, para que eu e você pudermos ser chamados bendito de Deus. A cruz te faz essa ligação com Deus novamente. A cruz, a qual é o símbolo de maldição. Por muito tempo o cristianismo, no começo do cristianismo, ele usou um símbolo de um peixe, mas a cruz traz o maior significado do cristianismo. Assim como grandes organizações usam símbolos, por exemplo, nós vamos ver o movimento do Hitler, que era um catavento rodando ao contrário, os judeus que usam a estrela de Davi, tantos outros religiões como o islamismo que usa a lua, a meia lua, o cristianismo tem o seu maior símbolo, que é a cruz de Cristo. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. O profeta Isaías declara muito bem isso, 700 anos antes da vinda de Jesus, ele profetiza a morte de Cristo no Calvário, que ele seria levado como um matadouro, como um cordeiro ao matadouro, que como também Pedro escreve no seu evangelho, dizendo na sua carta, dizendo que se um sangue de animal, na época tinha valia de cobrir o pecado, se pegava um animal, se pegava um cordeiro, uma pomba, e ali sangrava esse animal, e esse sangue tinha o poder na antiga aliança de cobrir apenas o pecado, quanto mais o sangue do próprio Cristo sendo derramado, tem poder não apenas de cobrir o meu pecado e o seu pecado, mas tem o poder de nos purificar de todo o pecado. Aleluia. O sangue de Jesus Cristo tem esse poder para nos purificar. E a cruz foi o altar dessa crucificação.
Se eu e você hoje estamos aqui nessa noite, é porque João escreve dizendo que ele se fez homem, que as profecias se cumpriram no Senhor. O Cordeiro sem mácula, o Cordeiro sem pecado, foi levado à cruz. A cruz que foi inventada pelos persas, muito utilizada por Alexandre o Grande, popularizado pelos romanos, mas naquela cruz, que onde era vergonha, que a história vai dizer que quando os maiores malfeitores, ele era levado naquela cruz, e era a sua vergonha colocada exposta, Jesus Cristo foi crucificado nu. A história vai dizer que era uma forma de as pessoas olhar para aquilo e dizer: olha, quem se levantar contra o império, quem se levantar contra Roma, quem se levantar contra o sistema, o local dele é ali, ó. Mas como aquele ladrão bem-aventurado olhou para ele e disse: Senhor, eu mereço estar aqui. O Senhor não. Lembra de mim quando entrar no paraíso. E o Senhor, com a sua infinita misericórdia, dizendo: hoje mesmo estará comigo no paraíso, porque Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós não somos merecedores, nós não somos dignos, mas nós temos uma certeza, que através da cruz de Cristo, nós fizemos nova aliança com o Senhor. O sangue foi derramado, o sangue de uma nova aliança, a qual não é mais eu, Juliano, não é mais o homem querendo ter uma aliança com Deus, mas o próprio Deus dizendo: olha, vocês são falhos, vocês são pecadores, olha, vocês vão estar na minha presença, mas vão errar, mas mesmo assim, eu quero ter uma aliança com vocês. O sangue de Jesus Cristo, aleluia, derramado por nós, aleluia. O apóstolo Paulo também fala aqui em Coríntios que o sangue de Cristo é o símbolo de uma nova aliança, aleluia. Eu gosto muito na Santa Ceia falar sobre aliança. Talvez eu já falei isso aqui na igreja que nós dirigimos em Araçoiaba. Eu falava toda a Santa Ceia sobre aliança, porque é o símbolo, é o pacto. Não tem como nós falarmos de cruz, de sangue derramado, sem falar de aliança. Aliança é um pacto. Quando nós casamos, eu e minha esposa, nós fizemos um pacto. E aliança não é apenas uma joia que se usa no dedo alenar esquerdo, mas é ali dizendo: olha, essa pessoa tem um pacto com alguém, essa pessoa fez um pacto com alguém. E aliança é a única joia que você pega ela, você não consegue ver emenda nela. Ela não tem começo, não tem fim, é uma esfera, uma circunferência sem fim. Assim é o pacto, não tem começo, não tem fim. O casamento ainda acaba com a morte, né? Mas com a de Jesus Cristo acaba nesta vida, mas tem a eternidade. O sangue de Jesus Cristo nos faz ter uma eternidade com Ele. Por isso que Paulo fala que é o símbolo de uma nova aliança. Aliança é uma circunferência sem fim, porque não tem início, não tem fim. Isso é o amor de Deus para mim e com você. Deus Emanuel, é Deus conosco, dizendo: olha, a partir de hoje, através do meu sangue derramado, eu estou fazendo uma aliança contigo, e todos aqueles que crê, e todos aqueles que quiser, essa aliança está aberta, e essa aliança não está começando agora, mas não tem fim, porque é para esta vida, é para nós sermos bem-sucedidos, é para nós termos uma vida de bem-aventurança. O reino já está manifestado em nossa vida, mas não acaba aqui, existe uma eternidade nos esperando com o nosso Senhor, aleluia. E o símbolo de uma nova aliança, e Ele fez isso por nós, no Calvário. A cruz de Cristo é o maior símbolo do cristianismo. Quando você olhar uma cruz,
Muitas vezes, em muito tempo, era proibido o símbolo da cruz na igreja cristã, evangélica, vamos dizer assim, porque dizia que isso era uma idolatria, isso era mas na verdade não. A cruz de um Cristo lá pendurado, morto, é um significado, mas a cruz vazia nos fala que Ele foi lá, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Isso é o símbolo. Quando você vê uma cruz, você diga: olha, aleluia, graças a Deus, a cruz está vazia, e Ele vive, e Ele reina, e Ele está em nosso meio nessa noite. A cruz de Cristo, aleluia. A cruz de Cristo tem um grande significado. Se você olharmos a cruz, ela é na vertical e na horizontal. Vertical significa que Jesus Cristo ligou o homem com Deus novamente. Hoje você tem um acesso direto com Ele, o véu foi rasgado. Não precisamos de intermediário. Não precisamos mais levar o nosso animal até o sacerdote. Aleluia, porque Ele é o sumo sacerdote, Ele é o Cordeiro, Ele é o Deus vivo, ou seja, Ele está no meio de nós, Ele é Emmanuel. E a cruz tem o horizontal, dizendo que ali é para todas as nações, é para todo mundo, não importa se é grego, não importa se é judeu, não importa se é brasileiro, não importa se é rico ou pobre, escravo ou livre, está disponível para todos que crê. Está disponível para você, está disponível para mim, aleluia, está disponível para todos que crê que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Aleluia. O Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo também fala uma palavra que nos traz um grande ensinamento, dizendo que o seu Evangelho está disponível. Quando ele escreve a parábola, ele fala sobre a parábola do grão de mostarda. Uma das parábolas ele fala que o grão de mostarda será o seu reino é como um grão de mostarda, que é uma pequena semente, mas quando cresce, se torna abrigo para grandes aves, e ali elas fazem o seu ninho. Assim é o reino do Senhor. Jesus estava dizendo, olha, que o seu reino ia começar pequenininho lá em Jerusalém, mas quando o seu reino se expandisse, seria ali onde as nações iam colocar o seu abrigo, e o seu reino se expandiu. Hoje nós estamos aqui nesta noite para buscá-lo e adorarmos, porque estamos debaixo do seu reino. Não precisamos mais lá em Jerusalém, não precisamos lá no monte, mas o Senhor se faz presente em nosso meio nessa noite, porque através de Cristo o seu sangue foi derramado, a graça foi derramado, e hoje eu e você temos essa liberdade de dizer: Senhor, muito obrigado, Senhor, porque eu estou debaixo da sua cruz. Aleluia. Ele se fez maldito para que eu e você pudesse ser chamado bendito do Senhor. Paulo, ele poderia ter vários orgulhos, pela sua família ser uma família de tradição, de ser um homem poliglota, ter uma cidadania romana, porque naquela época era quase impossível uma pessoa que não era romano ter uma cidadania romana. Paulo, que aprendeu aos pés dos fariseus, do maior homem na época, Gamaliel, mas ele olha e fala: tudo isso é pequeno perante da carreira que me foi colocada. Eu deixo para trás todas essas coisas e continuo olhando para o alvo, para a cruz de Cristo, porque na cruz de Cristo, aleluia, não é apenas para essa vida. Você pode conquistar tantas coisas nessa vida, isso é maravilhoso, mas o que é 100 anos perto da eternidade? Rapaz, ontem eu estava com 15, hoje estou com 40, daqui a pouco a 50 está batendo na porta. Tiago, o que é isso perante a eternidade? Não é nada.
que nós precisamos cada vez mais olhar para a cruz de Cristo e dizer: Senhor, muito obrigado pelo seu sacrifício. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me alcançou através da sua graça. Nós somos privilegiados, irmãos. Muitas vezes você pode dizer assim: ah, mas eu sou isso, sou aquilo, como o pastor fala, o verme do carrapato. Não, você é mais do que isso, você é privilegiado, porque você foi alcançado pela graça. Aleluia, você tem uma direção, um alvo, você tem um propósito. Aleluia, e não acaba aqui. Aleluia, a eternidade nos espera. E Maranata, como nós cantamos essa noite, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, nós esperamos a sua volta, porque nós cremos no sacrifício do Calvário, nós cremos no sacrifício da cruz de Cristo. Que Deus abençoe os amados irmãos nessa noite, e tenha certeza disso, a cruz do Senhor, precisamos nos orgulhar, porque através da sua cruz, nós alcançamos a maior bênção de nossas vidas, que é a nossa salvação.